Hoje vou trabalhar com vocês a saída de praia rendada. Olha só que modelo bacana, ele fica bem bonito e ele é um modelo que tem um ponto bem bonito, até por isso chamei de saída de praia rendada, só que ela é de fácil confecção. Eu coloquei aqui uma abertura lateral que fica bem bacana na saída e também fiz para vocês a tabela de tamanhos. Assim você pode confeccionar no tamanho desejado. O que muda na saída? Praticamente aqui só o bojo. Esse é o tamanho P, o tamanho que eu confeccionei na aula. E o bojo, ele finaliza aqui com 4 desenhos, 4 motivos do ponto. 1, 2, 3, 4. E assim eu aumento e diminuo conforme o tamanho desejado. A tabela de tamanhos você encontra aí embaixo no vídeo. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e ativar o sininho. Assim você recebe todas as notificações. Não se esqueça de deixar aquele like todo especial aí embaixo no vídeo e, claro, depois deixe o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre a aula. Agora sim, vamos conferir a lista e dar início à nossa aula. Para fazer a saída, eu usei o fio Charme da Círculo. Escolhi a cor branca, mas você pode variar aí conforme o seu gosto ou se você faz para vender o pedido da sua cliente. Bem, eu usei para o tamanho PP, eu usei 2 novelos, no tamanho P e M eu usei 3 novelos e no tamanho G e GG eu usei 4 novelos do fio Charme e agulha para crochê 2,5 a 3. Esses são os materiais e você encontra toda a coleção do fio Charme, assim como tudo que você precisa para confeccionar as suas peças na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas as novidades. O Mega Armarinho é uma loja bem completa e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, depois dê uma passadinha para conferir tudo que eu estou dizendo para vocês. Agora, vamos para a aula. Inicio a alça da saída de praia fazendo 4 correntinhas. Eu volto na primeira e trabalho 4 pontos. Contando as correntinhas que eu fiz no início, ficaremos com 5 pontos altos no total. Fiz os 5, eu viro e já inicio fazendo 3 correntinhas. Essas correntinhas ficam em cima do primeiro ponto e eu conto 1, 2, 3. Em cima do terceiro ponto, 1, 2, 3 é o ponto central dos 5, eu faço 5 pontos altos juntos. Agora, eu venho no último ponto dos 5 e faço um ponto alto. Fiquei com um ponto alto, 5 pontos altos juntos no terceiro ponto de base e um ponto alto no último ponto de base. Viro o meu trabalho e repito, vou fazer uma repetição aqui dessa segunda carreira. 3 correntinhas, conto 1, 2, 3 pontos. No terceiro ponto dos 5, eu faço 5 pontos altos, nesse mesmo ponto. 2, 3, 4 e 5. E no último ponto, onde eu tenho aqui o quinto ponto e depois aquele ponto que eu fiz por último aqui,
no quinto ponto lá da primeira carreira, eu vou passar a agulha nesse espacinho e faço um ponto alto. Então, é como se tivéssemos um ponto de borda no início, um ponto de borda no final e os 5 pontos sempre no ponto central, que é o terceiro ponto dos 5. Contando desde a primeira carreira, faremos agora repetição até chegar na 8ª. Então, a primeira, depois 7 carreiras iguais, como já fizemos as 2 anteriores, fazendo 3 correntes, 5 pontos no terceiro ponto dos 5 e 1 ponto no último espaço de base. Finalizei as 8 carreiras, a primeira com 5 pontos e depois fazendo a repetição como eu mostrei para vocês. 8 carreiras já finalizadas, agora eu começo a expandir a abertura do bojo. Essa é a primeira alça, agora eu vou expandir para formar a base do bojo. As outras carreiras começávamos com 3 correntinhas. Essa daqui eu inicio passando a agulha no primeiro ponto dos 5, fico com 2 laçadas na agulha. Fecho as 2 e faço 4 correntinhas. Venho agora no segundo ponto dos 5, porque o primeiro eu já trabalhei, fechando esses 2 juntos. Venho no segundo ponto dos 5 na base, faço um ponto alto, uma correntinha. No terceiro ponto dos 5, um ponto alto, uma correntinha. Quarto ponto dos 5, um ponto alto e uma correntinha. Quinto ponto dos 5, um ponto alto, uma correntinha. E aqui, nesse último espaço, eu passo a agulha e faço um ponto alto. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separados por uma correntinha. O ponto que vamos trabalhar em toda a saída, ele tem a sequência de 3 carreiras. Uma carreira de argola, uma carreira de blocos e uma carreira de pontos. Agora, eu vou trabalhar a carreira de argolas. Então, eu venho e trabalho 3 correntinhas simulando o ponto e mais 4 correntinhas para vira, 7 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz as 7, eu volto aqui nesse primeiro espaço, entre um ponto e outro, e prendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo o segundo espaço, venho no terceiro. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um espaço, venho no último espaço de base. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto nesse último espaço e faço um ponto alto. Tenho, então, 4 argolas. Inicial, depois mais 1, 2 e a última argola. 4 argolas no total, para trabalhar agora os blocos dessa segunda carreira da sequência. Viro o meu trabalho, inicio fazendo 3 correntinhas, que eu já conto como primeiro ponto, e trabalho mais 5 pontos. Ficaremos no total com 6 pontos. E depois, gente, essa sequência, ela vai se repetir por toda a saída, fazendo as 3 carreiras de repetição. Então, cada vez vai ficando mais tranquila a contagem, porque a gente já vai memorizando, vai acostumando a trabalhar essas 3 carreiras. Então, 6 pontos, uma correntinha. Na argola de base, na próxima argola, eu prendo um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E na próxima argola, eu prendo um ponto baixo, uma correntinha e finalizo essa segunda carreira da sequência dos pontos
fazendo os 6 pontos altos na última argolinha. Finalizei os 6 pontos, viro o meu trabalho. Aqui eu vou trabalhar o ponto alto e correntinha, um para cada dos 6. Eu inicio fazendo 3 correntinhas e uma para vira, 4 correntes no total. Venho em cima do segundo ponto, um ponto alto e uma correntinha. Terceiro, um ponto alto e uma correntinha. Quarto, um ponto alto e uma correntinha. Quinto, um ponto alto e uma correntinha. Sexto, um ponto alto e uma correntinha. Faço uma corrente e prendo na argolinha. Uma corrente e começo tudo novamente. Um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, até completar os 6 pontos. Quando olhamos aqui para baixo, agora eu sei que eu tenho a repetição de 1, 2, 3 carreiras. Na próxima carreira, eu já faço novamente as argolas, como eu fiz na primeira. Depois, eu repito a segunda e repito a terceira. Aqui no bojo, eu vou sempre sair aqui com uma sequência nova de argolas no final, no começo e no final. Porque estamos aumentando aqui para formar o bojo. Depois que terminarmos a sequência do bojo, a quantidade de pontos por toda a saída vai ser exatamente igual e também repetindo a mesma sequência, ficando sempre com a contagem igual das 3 carreiras. Aqui eu tenho os 2 motivos de desenho do ponto. Agora, ficaremos na próxima sequência com 3. Vou fazer a carreira das argolas, então, eu sei que eu inicio com 7 correntinhas, venho no primeiro espaço e prendo com um ponto baixo. Faço agora 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo um espaço, prendo no próximo com um ponto baixo. 5 correntinhas, pulo um espaço, prendo no próximo com um ponto baixo. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, eu estou no último espaço, porque esse aqui não é ponto alto, é a argola, ó. A seguir, eu tenho ponto baixo. Então, eu pulo esse ponto, o ponto baixo e o outro ponto. E venho lá no espacinho entre o primeiro e o segundo ponto dos 6. Então, eu fico com uma argola também em cima dessa parte. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um espaço, venho no próximo, prendo um ponto baixo. 5 correntinhas, pulo um espaço, no último espacinho, prendo um ponto baixo, faço 4 correntinhas e um ponto alto, formando a argola, e dessa forma eu já fico ali na parte de cima do trabalho. Então, sempre que formos trabalhar a argolinha, a primeira argola eu prendo no primeiro espaço, vou pular um espaço de base. Prendo no próximo com baixo, pulo um espaço de base, e a última argola eu prendo sempre entre o 5º e 6º ponto. Sempre teremos aqui as 3 argolas em cima dos 6 pontos. Vamos agora para a carreira dos blocos. Na carreira dos blocos, onde eu vou encher as argolinhas, eu faço sempre 6 pontos no primeiro, as 3 correntinhas, mais 5 pontos. Fiquei com os 6 pontos, uma correntinha. Prendo um ponto baixo na próxima argola, faço 5 correntinhas, formando a próxima argola, uma correntinha,
e preencho a próxima argola com os 6 pontos. Terminei de preencher aqui a argolinha, os 6 pontos, e agora eu trabalho uma correntinha, prendo um ponto baixo. 5 correntinhas na próxima argola, um ponto baixo, uma correntinha e finalizo na última argola com 6 pontos. Como eu disse para vocês antes, a cada sequência de abertura teremos um motivo a mais. Então, agora temos 1, 2, 3 motivos do ponto. Então, 4, 5 e 6. Finalizei, viro o meu trabalho, faço as 4 correntinhas, venho no próximo ponto, o segundo ponto dos 6, um ponto alto, uma correntinha. Terceiro, um ponto alto e uma correntinha, e venho um ponto alto e uma correntinha até completar os 6 pontos. Finalizei os 6 pontos altos com correntinha, agora eu faço uma corrente, um ponto baixo na argolinha, uma corrente e começo tudo novamente. Um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, até completar os 6 pontos altos separados por uma correntinha. Uma corrente na argola, um ponto baixo, uma corrente e começo tudo novamente. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Finalizei a sequência das 3 carreiras, viro o meu trabalho e vamos para a carreira de argolinhas, onde ficaremos com 4 motivos. Nesse tamanho que eu estou trabalhando, teremos 4 motivos no tamanho total, mas eu deixei para vocês a tabela de tamanhos, onde eu explico certinho os outros tamanhos, quantos motivos vamos trabalhar no bojo. Agora, então, começo a última sequência dos aumentos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Carreirinha da argola, das argolinhas, eu sempre inicio com 7 correntinhas e já venho no primeiro espaço e prendo um ponto baixo. 5 correntes, pulo um espaço, venho no próximo, prendo um ponto baixo. 5 correntes, pulo um espaço, no próximo, prendo um ponto baixo. Cheguei no último espacinho dos 6 pontos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo o ponto, o último ponto, o 6º ponto, pulo o ponto baixo e pulo o primeiro dos 6, dos próximos 6. E venho nesse espacinho entre o primeiro e o segundo, prendo um ponto baixo. 5 correntinhas, pulo um espaço, no próximo, um ponto baixo. 5 correntinhas, pulo um espaço, no próximo, um ponto baixo. Aqui eu estou no 6º ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, esse é o 6º ponto, ó. 3, 6. Então, sempre entre o 5º e o 6º, eu prendo um ponto baixo, faço 5 correntinhas, pulo o 6º ponto, pulo um ponto baixo, pulo o primeiro ponto do 6 e faço um ponto baixo.
Aqui eu sempre tenho que olhar, porque como essa argolinha lá da carreira anterior, ela fica puxadinha, às vezes olhamos aqui e pensamos, nossa, eu tenho 7 pontos então, porque ela fica bem esticadinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu tenho que olhar que onde eu estou com o ponto baixo, prendendo o ponto baixo, é uma argola. Então, eu tenho 6 pontos. Não olho essa argolinha como ponto. Onde eu tenho ponto baixo, preso, eu sei que embaixo é uma argola. Isso facilita a nossa contagem. Sempre em cima desse ponto baixo, teremos uma nova argolinha na nova sequência. E venho novamente, faço as 5 correntinhas e prendo um ponto baixo. Sempre a mesma sequência, contando as 5 correntes na argola. Pulo um espaço, venho no próximo. 5 correntes, pulo um espaço e já estou lá no último espaço. Sempre no último espaço, eu faço as 4 correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Finalizei a carreira de argolas, a primeira carreira de sequência do ponto. Depois, faremos a carreirinha dos blocos e a carreira do preenchimento com um ponto e uma correntinha, onde vamos finalizar essa parte do bojo. Viro o meu trabalho, faço as 3 correntinhas e mais 5 pontos, formando o primeiro bloco. Finalizei os 6 pontos, primeiro bloquinho. Faço uma corrente, prendo um ponto baixo. 5 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. Uma correntinha, próxima argola, 6 pontos altos. Uma correntinha, prendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo um ponto baixo. Uma correntinha, faço os 6 pontos. E sigo essa sequência até o final da carreira. Eu fico sempre com um bloco, uma argola, um bloco e uma argola. Uma correntinha, prendo um baixo. 5 correntes, formando a argolinha. Um ponto baixo na próxima argola. Uma corrente. E faço os 6 pontos altos do último bloco. Finalizo aqui com 6 pontos. Tenho 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Essa é a última sequência, como eu falei para vocês. Faço os 6 pontos e depois volto para trabalhar a última carreira do bojo. Finalizei a carreira, já virei o meu trabalho. Aqui eu já conto as 4 correntinhas, um ponto alto e um ponto para vira. Venho no segundo, um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha, ponto a ponto, até completar os 6 pontos do bloco. Faço uma correntinha e na argola, entre um bloco e outro, prendo um ponto baixo. Uma correntinha e começo novamente a repetição. Um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, até formar os 6. Faço uma correntinha e um baixo na argola. Uma correntinha e começo tudo novamente. Um ponto alto e uma corrente, até completar os 6. E repito dessa forma até chegar ao final da carreira.
Já finalizei a carreira, cheguei aqui no final, eu cortei o fio, passei por dentro da laçadinha, deixando pré-arrematado, depois arrematamos tudo junto no final. E agora, eu repito esse bojo, começando ali pela alça e seguindo a mesma contagem até completar 4 partes como essa. Na quarta parte, eu não corto o fio, pois eu já aproveito o fio para vir unindo as 4 partes, deixando a base da saída de praia já montadinha. Aqui eu já fiz as 4 partes. Essa última parte, como eu disse para vocês, eu não corto o fio. E agora, vamos para a união. Eu viro o meu trabalho e aqui eu vou fazer a carreira de argola, só que eu não começo já fazendo a argolinha aqui na primeira, porque agora eu não aumento mais. Como eu disse para vocês, daqui para frente agora tudo igual. Então, o que eu faço? Para não fazer a argolinha na primeira, eu faço um ponto baixíssimo. Isso eu vou fazer agora só nessa primeira, porque as outras eu já pulo de uma para outra fazendo a argolinha. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Saí do primeiro espaço, o próximo espaço eu pulo. Faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um espaço, no próximo, prendo um ponto baixo. Olha só, gente, tudo igual. Eu estou lá entre o 5º e o 6º ponto, prendi um baixo. Aqui eu tenho ponto baixo, eu pulo o 6º, pulo baixo, pulo o primeiro. Faço as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e venho aqui entre o primeiro e o segundo. E faço um ponto baixo. Então, aqui a sequência continua igualzinha, a mesma quantidade de correntes, fazendo sempre 2 argolinhas em cima de cada motivo e uma no meio, bem em cima do ponto baixo. Eu venho trabalhando dessa forma até chegar aqui no último motivo, seguindo a mesma sequência que eu já fiz em todos da argolinha. A única coisa que eu mudei aqui é que eu não fiz aquela argola do início, eu fiz um baixíssimo e comecei aqui já no primeiro espaço prendendo um baixo e já trabalhando as argolinhas, 2 em cima de cada motivo, uma em cima do ponto baixo para pular aqui de um motivo para o outro. Eu sigo até o final. Quando eu chegar aqui no final, eu já vou pegar a outra parte e fazer a união com a própria carreira de argolas. Aqui eu já terminei a carreira de argolinhas. Eu tenho os 6 últimos pontos, o último motivo, e eu fiz um ponto baixo entre o 5º e o 6º. Eu não faço aquela última argolinha de aumento, fazendo 4 correntinhas e um ponto alto. Por quê? Nesse último espaço, eu faço agora a argolinha, já unindo com a próxima parte. Aqui, quando olhamos, vemos que temos o motivo, em cima do motivo 2 argolas, e entre um motivo e outro, sempre tem uma argolinha, olha só o ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer uma argola e já vou prender lá na próxima parte, então, elas já ficam unidas. Detalhe, aqui eu tenho o meu trabalho, onde eu voltei a carreira já fazendo as argolas. Então, virada aqui para minha agulha, eu tenho que ter o arremate da próxima parte, porque eu garanto que elas fiquem todas do mesmo lado. Então, deixo a pontinha aqui do fio que sobrou virada para mim, aqui onde eu estou trabalhando. E agora, eu faço 3 correntinhas só nessa argola, que é a argola de união. Venho no primeiro espaço, ó, eu tenho o primeiro motivo da próxima parte. Então, eu venho primeiro ponto, segundo ponto, entre os dois eu prendo um baixo. E aí, eu sigo com as argolinhas como eu já vinha fazendo anteriormente.
eu faço as 5 correntinhas, pulo um espaço, prendo um ponto baixo, 5 correntinhas, pulo um espaço, prendo um ponto baixo. A seguir, eu já tenho o ponto baixo pulando de um motivo para o outro. Faço 5 correntinhas, pulo o 6º ponto, o ponto baixo, o primeiro ponto e venho entre o primeiro e o segundo. E continuo tudo novamente. Olha só como as partes já estão unidas. Tenho aqui a argolinha que prendeu essa parte, uma parte na outra. Agora, eu venho aqui até o final. Chegando aqui no último ponto, fiz o ponto baixo entre o 5º e o 6º, pego a próxima parte, sempre lembrando de deixar o arremate virado aqui para a parte que eu estou trabalhando, faço 3 correntinhas e já prendo entre o primeiro e o segundo ponto. Faço novamente as argolinhas com a mesma contagem. Pego a 4ª parte, faço as 3 correntinhas e entre o primeiro e o segundo ponto do primeiro motivo, eu trabalho um ponto baixo, faço todas as argolinhas novamente. Quando eu chegar aqui no final, eu volto, porque aí eu vou fazer a união para trabalharmos a parte de baixo da saída em carreiras circulares. Já cheguei aqui no final, uni as 4 partes e agora eu vou prender aqui a última parte que eu fiz lá com a primeira que eu comecei a trabalhar as argolinhas nessa carreira da união. Então, eu fiz as 3 correntinhas, cuidado para que aqui não fique torcido, deixa a carreira bem retinha. E eu prendo lá naquele primeiro ponto baixo que eu já fiz as 3 correntes, eu prendo com um ponto baixíssimo. Prendi com baixíssimo, aqui nessa primeira, eu vou ter que caminhar com baixíssimos até ficar aqui no meio dessa argolinha. Então, venho trabalhando até ficar em cima da 3ª correntinha. Agora, eu trabalho 5 correntes, prendo um ponto baixo. Eu já fiz a carreira da argolinha, que é a primeira carreira. Essa segunda carreira de sequência do ponto são os blocos. E depois, eu preencho com um ponto alto e uma correntinha e sigo novamente para a próxima carreira de argolas. Olha só que legal. Agora, em cima do motivo anterior, eu faço a argola. Uma correntinha e em cima do ponto baixo, eu faço o bloco. Então, sempre agora, os blocos ficarão em cima do ponto baixo de base, porque eu não tenho mais aumento. Então, daqui pra frente, fica bem mais fácil para contarmos. Fiz os pontos, os 6 pontos, uma correntinha, estou indo em cima do motivo agora, onde eu faço a argola. Fiz um ponto baixo, 5 correntinhas, próxima argola, um baixo. Uma correntinha, estou em cima do ponto baixo de base e nessa argolinha eu trabalho os 6 pontos. E dessa forma eu sigo 6 pontos, uma argola, 6 pontos, uma argola, até completar toda a carreira. Já circulei toda a volta fazendo bloco, argola, argola. E aqui, as argolinhas, onde eu tenho a passagem de uma parte para outra, onde fizemos a união com a argolinha de 3 correntes, é justamente onde eu faço o bloco nessa carreira. Então, fiz a argola, a seguir eu tenho a argolinha ali, a última argolinha, a passagem de uma parte para outra, onde eu fiz as 3 correntinhas, e ali eu faço o bloco com 6 pontos. Então, bem na união entre uma parte e outra, nessa carreira fica o bloco.
Aqui, ó, eu fiz os 6 pontos, ó, deixa eu fazer novamente para vocês verem. Então, ali eu tenho a união, uma correntinha e faço os 6 pontos. Aqui eu já cheguei no final da carreira. E agora eu vou para aquela carreira onde eu tenho um ponto alto e uma correntinha para cada ponto ali do bloco. Então, aqui 5, 6, quando eu finalizo, eu faço uma correntinha, e onde eu fiz ali o pontinho baixo, o baixíssimo sobre a argolinha de base, eu fecho também com um baixíssimo. Então, fiquei com um bloquinho aqui, entre uma parte e outra, e a seguir eu já tenho a argola. Agora, eu faço o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Eu venho caminhando com baixíssimos até ficar em cima da terceira correntinha, para ficar aqui no centro do trabalho. Uma corrente, aí começo o preenchimento fazendo um ponto, uma correntinha, um ponto e uma correntinha, até completar os 6 pontos. Completei os 6 pontos, já fiz uma correntinha e na argolinha prendo um baixo. Uma correntinha e começo tudo novamente em cima do bloco de base, 6 pontos altos com uma correntinha de separação. Um ponto, uma correntinha, um ponto e uma correntinha, até completar os 6. Então, vocês estão vendo que estamos repetindo exatamente o que já fizemos lá na base do bojo. Agora, eu vou continuar com essa repetição até atingir o tamanho desejado para a saída. Aliás, tamanho é uma coisa bem importante aqui, lá na barra da minha saída de praia. Aqui eu vou continuar agora por toda a carreira, fazendo essa carreira que é a última da sequência. A próxima carreira é a argolinha, a próxima carreira depois, a carreira seguinte é a carreira dos blocos, e depois a terceira carreira preenchendo com um ponto e uma correntinha. E dessa forma, vamos por toda a base. Comprimento. Claro, cada pessoa vai fazer do comprimento desejado. Tem gente que gosta da saída de praia bem curtinha, outros já gostam a saída de praia um pouco mais compridinha, um pouco acima do joelho, até mesmo até no joelho. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Só que eu tenho uma dica para vocês. O crochê, ele sempre pesa e cede um pouquinho no comprimento. Então, essa parte, ela sempre aí, a gente tem que trabalhar, quando a gente chegar lá na base, vamos supor, um exemplo. Eu quero a saída de praia, depois, para o meu uso, ou para minha cliente, mas depois, quando formos usar realmente, ela tende a ceder um pouquinho no comprimento, em torno mais ou menos de 4 dedos, depois que eu uso ali algumas vezes. Então, eu tenho 2 dicas bem legais aqui para vocês. Uma é que você vá fazendo a sua saída e você pode deixar ela penduradinha num cabide. Tem até aqueles cabides que tem aqui uma prisilinha que você pode prender aqui. Se não, você dá uma laçadinha aqui e deixa ela presinha. Assim, ela já vai ficar mais ou menos no comprimento e não vai ceder muito depois, então você já tem a base. Se você não quiser deixar ela penduradinha, enquanto você vai confeccionando, você pode fazer ela 4 dedos menor do que o tamanho que você quer. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira a minha saída 4 dedos acima do joelho. Então, eu faço aí 7, 8 dedos acima do joelho, sem contar o bico, tá, gente? Porque ela geralmente cede um pouquinho. Então, para evitar que ela fique já num tamanho maior do que você queira depois no uso, é sempre bom já descontar esses 4 dedinhos, porque depois ela sempre desce um pouquinho. Então, fica a minha dica para vocês, como eu faço bastante saída de praia, vestido, ele sempre cede um pouquinho, vai acontecer o mesmo com você, então, só essa dica para que você também não passe por essa parte, ficou muito comprida, eu queria um pouquinho menor, então, você já sabe
que pode fazer dessa forma. Aqui eu já finalizei a carreira do preenchimento, fechei com um ponto baixíssimo, e eu sempre tenho que caminhar vindo lá entre o primeiro ponto e o segundo do bloquinho com 6, porque aqui eu começo tudo novamente. Agora, a carreira das argolinhas, então, 5 correntes, pulo um espaço, prendo um baixo no próximo, 5 correntes, pulo um espaço de base, prendo no próximo, 5 correntes, pulo o sexto ponto, o ponto baixo, o primeiro, e venho entre o primeiro e o segundo, e começo tudo novamente. Depois dessa carreira, faremos a carreira dos blocos, depois a carreira do preenchimento, depois mais uma carreira de argolinhas, mais uma de bloco, mais uma de preenchimento. Os bicos aqui, os motivos, eles vão saindo sempre intercalados. Agora, nessa próxima carreira, então, aqui eu tenho um motivo entre um e outro, sai o próximo motivo, que bate lá com o anterior. Mas, automaticamente, ele já vai ficando dessa forma, porque sempre teremos as argolinhas, 2 em cima do motivo, e a argola para fazer o bloco é a argola que fica já entre um motivo e outro, como vocês estão vendo aqui. Agora, eu trabalho até atingir o tamanho desejado. Como eu disse, o tamanho é opcional de pessoa para pessoa. Eu vou adiantar a minha base aqui, volto dando sugestão para vocês sobre o tamanho, né? O tamanho que eu fiz, mostrando, e depois já vamos para a parte do acabamento. Eu continuei trabalhando até ficar com o tamanho desejado. Eu tenho aqui 48 centímetros, desde a divisão da cava até chegar aqui no último motivo. Tenho no total 19 motivos, desde a divisão até chegar aqui nos 48,5 deu. A saída de praia, ela geralmente é bem curtinha, então você pode aqui fazer quantos motivos você queira, 20, 21, 22, você escolhe o tamanho desejado. Aqui tem um detalhe. O motivo, ele se dá aqui em 3 carreiras, a da argola, do preenchimento, e a que eu faço com um ponto e uma correntinha, um ponto e uma correntinha. 3 carreirinhas no total. Então, eu tenho 19 repetições dessas, sendo que elas ficam alternadas. Aqui eu tenho um marcador, do outro lado também. Por quê? Eu aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos. Na parte de trás também. E de cada um dos lados eu tenho aqui um motivo. Eu coloquei o marcador bem no meio, ó, do desenho, bem no meio. Então, eu fico aqui a metade para frente e a metade para trás, de ambos os lados. Agora, eu vou fazer aqui a abertura, que é bem característica da saída de praia e deixa assim bem modelada no corpo. Então, eu vou fazer aqui um lado primeiro, depois o outro. Aqui eu já trabalhei um dos lados, tenho 1, 2, 3 motivos formados aqui, 2 igual já trabalhamos, e um que eu mudei aqui a sequência dos pontos. Aqui eu vou trabalhar com vocês agora a outra parte, fazendo as carreiras, principalmente para trabalhar aqui essa parte que fica reta, a parte da abertura. Então, agora eu vou virar o meu trabalho e dar início à outra parte. Lembrando que as duas partes são exatamente iguais. Eu faço uma, depois trabalho a outra, ficando com a abertura dos dois lados. Nos 2 primeiros motivos, eu continuo com o mesmo desenho do ponto.
Então, eu venho aqui, bem onde eu coloquei o marcador, deixando 3 pontos altos. E faço, antes de começar os 3, eu faço um ponto baixo. 5 correntinhas, seguindo a mesma contagem que fazíamos antes, e vamos para a carreira das argolinhas. Eu prendo entre o 5º e o 6º ponto, um ponto baixo. Depois, eu pulo o último, pulo baixo, pulo o primeiro. 5 pontos, 5 correntes aqui, né? E pulo lá o primeiro, entre o primeiro e o 2º ponto, eu prendo um ponto baixo. 5 correntes, sempre 5 correntinhas, pulo um espaço, venho no próximo. 5 correntinhas, pulo um espaço, venho no próximo. 5 correntinhas, pulo o último ponto, pulo o ponto baixo, pulo o primeiro, venho entre o primeiro e o 2º e prendo um baixo. Ou seja, tudo igual já fazíamos antes na carreira de argolinhas. Dessa forma, eu percorro toda a carreira até chegar aqui novamente no marcador, onde eu volto para virar o trabalho e iniciar a próxima. Cheguei no finalzinho da carreira, então, fiz aqui sobre o ponto baixo a argola e depois uma argolinha sobre os 3 pontos. Fiz entre o primeiro e o 2º, pulei o espaço e fiz aqui entre o 3º e o 4º ponto. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço 7 correntinhas. E volto dentro dessa primeira argola de base. Prendo um ponto baixo. Agora, trabalho uma correntinha e sobre o ponto baixo lá de base, na argolinha, eu tenho que trabalhar os 6 pontos altos. Então, vou fazer exatamente igual eu já fazia em toda a extensão da saída, só que agora trabalhando em carreiras de vai e vem e com esses detalhes diferenciados aqui no começo e final, pois estamos trabalhando agora em carreiras retas. Então, 5, 6, uma correntinha, prendo um ponto baixo, faço a minha argolinha, prendo um ponto baixo na próxima argola de base, uma correntinha e sobre o ponto baixo, dentro da argola, eu trabalho os 6 pontos. E dessa forma, eu vou preencher por toda a carreira. Volto, finalizando essa carreira e já iniciando a próxima. Cheguei no finalzinho da carreira. Agora, eu fiz 3 correntinhas, conto 1, 2, 3 lá da argolinha, e na terceira correntinha eu faço um baixo. Um ponto alto, desculpa. Então, 3 correntinhas, na terceira corrente eu faço um ponto alto. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho. Eu inicio a carreira fazendo 3 correntinhas para formar essa lateral aqui, até por isso que fizemos esse ponto alto ali no final. Depois que eu fiz as 3 correntinhas, eu faço uma para vira, então são 4. E eu venho sobre os 6 pontos, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha até completar os 6. Completei os 6 pontos altos com correntinha, separados por uma correntinha. Agora, eu venho e faço uma corrente, na argolinha prendo um baixo, uma corrente e começo tudo novamente. Um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha até completar os 6. Para pular de um para o outro, uma corrente, um baixo na argola e uma corrente. Percorro toda a carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, eu já fiz uma corrente e faço um ponto alto no terceiro ponto da argolinha da carreira de base. Então, olha só, ficando com a lateral reta. Viro o meu trabalho.
Terminei a sequência das 3 carreiras, uma de argola, uma do bloco e outra do preenchimento com um ponto e uma correntinha por 6 vezes. Agora, eu vou para a próxima carreira, começando mais uma carreira de argolinhas. Faço aqui 7 correntes, venho no primeiro espaço, entre o primeiro e o segundo ponto, prendo um ponto baixo. 5 correntes, pulo um espaço, venho no próximo. 5 correntes, pulo um espaço, venho no próximo. 5 correntes, pulo o ponto alto, o último ponto, o ponto baixo e o primeiro ponto do outro bico. E prendo com um ponto baixo no primeiro espaço. Pulo um espaço, prendo um baixo, pulo um espaço, prendo um baixo, ficando com as 2 argolas em cima de cada um dos bicos, cada um dos motivos, até chegar ao final da carreira, ou seja, estamos repetindo o que já fazíamos na carreira de argolas. Cheguei no final da carreira, faço 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto na terceira corrente da argola de base. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho. Aqui eu vou fazer meio motivo, então eu faço 3 pontos altos nesse primeiro ponto de base. Uma correntinha, prendo um ponto baixo na argola. Uma correntinha, 2, 3, 4, 5 para fazer a argolinha. Prendo na próxima argola. Uma correntinha, em cima do ponto alto, eu faço o bloco com os 6 pontos. Então, 6 pontos, argola, 6 pontos, argola, até completar toda a carreira, sendo que lá no final da carreira faremos meio motivo, ou seja, 3 pontos. Sempre temos argola com 5, 6 pontos, argola com 5, 6 pontos. No começo, 3 pontos e no final também 3 pontos, ficando com metade do desenho do motivo. Cheguei no final da carreira, já fiz a metade do motivo, 3 pontos altos. Agora, viro o trabalho, faço 4 correntinhas e venho um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Aqui só temos 3, meio motivo, fiz a correntinha, prendo um baixo na argola. Uma correntinha e começo agora nos 6 pontos, um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Para passar de um motivo para o outro, trabalho uma correntinha, um baixo, uma correntinha e começo tudo novamente. Carreira finalizada, um ponto alto e uma correntinha, um ponto baixo na argola. Depois que eu terminei essa sequência, já fizemos 2 motivos completos. Agora, eu voltaria, né, na lógica aqui de toda a saída, a fazer uma carreira de argolas, depois uma de bloco e uma preenchendo um ponto alto e uma corrente. Só que agora, vamos mudar um pouquinho. Então, eu já começo fazendo 3 pontos altos em cima do primeiro ponto dos 3 pontos altos juntos, as correntinhas mais 2 pontos. Depois disso, eu faço 2 correntes, 2 laçadas na agulha. Em cima do ponto baixo de base, eu faço um ponto alto duplo. 2 correntes e eu conto. Aqui eu tenho os 6 pontos separados por uma correntinha. Eu conto 1, 2, 3 e aqui no espacinho, 3 para um lado e 3 para o outro, bem nesse espacinho central, eu faço 6 pontos altos. Fiz os 6, 2 correntinhas em cima do ponto baixo de base.
eu faço um ponto alto duplo. 2 correntinhas, conto 1, 2, 3, entre o terceiro e o quarto, 3 para um lado, 3 para o outro, eu faço os 6 pontos altos. E dessa forma, eu trabalho até chegar lá ao finalzinho da carreira, onde também faremos os 3 pontos altos. Cheguei no final da carreira, já fiz os 3 pontos altos, viro o meu trabalho e agora eu faço 4 correntinhas no início, em cima do ponto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Para passar aqui pro bloco com 6, eu faço 1, 2 correntinhas e venho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, até completar os 6. Para passar para o próximo, faço novamente 2 correntinhas de separação. Terminei os 6, 2 correntinhas, venho no primeiro dos 6 e começo tudo novamente. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Essa é a penúltima carreira. Depois eu volto já para a carreirinha de acabamento. Cheguei no final da carreira, já virei o meu trabalho. Agora vamos para a última carreirinha. Subo aqui 5 correntes, conto 1, 2, 3. Nessa terceira, eu fecho com baixíssimo. Venho no espaço entre o primeiro e o segundo ponto de base. Faço um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando o ponto picô. Novamente no mesmo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo, formando o picô. Tenho 3 pontos altos com picô. Faço 1, 2, 3 correntinhas e entre um bloco e outro, um motivo e outro, no espaço das 2 correntes, eu prendo um ponto baixo. 3 correntinhas. A seguir, eu tenho 6 pontos separados por uma correntinha. Eu conto 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto, eu faço 6 pontos altos com picô de 2 correntinhas. Então, 1, 2, até completar 6 pontos altos com picô. Nesse mesmo espaço, que é o espaço central. 3 pontos para um lado, 3 para o outro. Nesse espacinho, trabalho 6 pontos altos com picô de 2 correntinhas. Completei os 6 pontos com picô, faço as 3 correntinhas, entre um bico e outro, eu prendo no espaço das correntes, das 2 correntes, um ponto baixo. 3 correntinhas, conto 1, 2, 3, e entre o terceiro e o quarto ponto, eu repito o mesmo processo que eu fiz no bico anterior. E dessa forma eu trabalho até chegar ali ao finalzinho da carreira. Quando eu chego no final da carreira, eu volto para fazer o acabamento aqui, nessa parte da abertura. Aqui eu cheguei ao final da carreirinha. Como eu já havia adiantado a outra parte, eu já tenho as 2 partes prontas. Você vai fazer a primeira, arrematar o fio, e depois fazer todas as carreiras na outra parte. Para fazer o acabamento aqui da abertura, você pode trabalhar 2 pontos baixos por carreira, ou um ponto baixo e um ponto baixo com picô. Eu vou fazer o meu dessa forma, um ponto baixo e um ponto baixo com picô. Isso até chegar ali do outro lado. Então, depois das 2 partes prontas, eu venho e faço esse acabamento.
Para fazer o acabamento aqui na parte da cava, eu venho com a agulha passando aqui onde eu fiz os primeiros pontos, lá da parte de trás, onde eu comecei, passo a agulha e deixo ali. Venho no próximo, na próxima parte, e eu repito o mesmo processo. Eu vou passar a agulha bem onde eu comecei ali, ó, naquele espacinho da primeira correntinha. Depois que eu fiquei aqui com as laçadinhas na agulha, eu fecho todas de uma única vez. Venho aqui no próximo ponto, agora vamos percorrer fazendo o acabamento, passando a agulha por dentro de cada ponto, ó, na lateral. Fiz um baixo, faço outro ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo, eu faço 2 correntinhas e fecho com baixíssimo. Venho na próxima carreira, faço um baixo, volto novamente nesse mesmo ponto, nessa mesma carreira, mais um baixo. E nesse segundo ponto baixo, eu faço 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, formando um ponto picô. Próxima carreira, um baixo, novamente outro baixo, e depois faço 2 correntinhas e fecho com baixíssimo, formando um picô. Dessa forma, eu vou percorrer em volta de toda a cava. Então, eu desço essa parte, subo, até chegar aqui onde eu comecei, onde fizemos a união das 2 partes. Arremato o fio e depois vamos trabalhar a parte do decote. Aqui eu já terminei a parte da cava e eu já comecei a descer essa parte central. Aqui é a parte do decote, então eu comecei lá no ombro e eu repeti o mesmo processo que eu fiz na cava, fazendo os 2 pontos baixos por carreira. Um baixo com picô, um baixo com picô. E aqui eu já estou naquela parte central, onde eu tenho a formação de um motivo e depois eu começo a subir a outra parte do bojo. Eu vou puxar esse fiozinho do arremate aqui pra trás, onde vamos arrematar no final. E aqui nessa carreira, eu já fiz os meus 2 pontos, um ponto baixo e um ponto baixo com picô. Depois, eu tenho aqui, ó, uma abertura, onde eu vou lá para a formação do motivo. Olha os 6 pontos altos, bem no meio entre um bojo e outro. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Logo depois, antes dos 6 pontos, eu faço mais um baixo. E bem nessa parte central, onde eu tenho os 6 pontos, eu passo a agulha deixando 3 para cada lado. E aqui eu faço um baixo, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo, formando um picô. Desse lado, eu faço a mesma coisa. Depois dos 6, eu faço um baixo. Aqui, depois dos 6, um baixo. Depois, eu tenho aquela aberturinha, mais um baixo. E depois, já vem a carreira. Um baixo com picô. Um baixo com picô em cada uma das carreiras, ó. Já pulo para a próxima, um baixo com picô. Eu circulo toda a carreira e depois volto mostrando para vocês como ficou essa parte e indo para os acabamentos finais. Aqui eu já circulei toda a base. E no finalzinho, eu tenho as pontinhas para arrematar. Eu sempre faço da seguinte forma. Eu passo por dentro das laçadinhas do ponto. Formo uma nova laçada. Passo o fio por dentro. Essa laçadinha que eu passo o fio por dentro, é sempre bom repetir por 2 vezes
para que o arremate fique bem seguro. Você pode fazer tanto com agulha de crochê, com a própria de crochê que você trabalhou, ou usar uma agulha de tapeçaria. Aqui, eu já passei por dentro de alguns fiozinhos, e depois, aqui, quando eu corto esse fiozinho, nessa última pontinha, eu sempre venho e pingo um pinguinho de cola pano, mas só um pouquinho mesmo ali naquela partezinha, e deixo secando bem pouquinho, só para selar aquela última pontinha. Eu repito dessa forma em todas as pontinhas ao longo da peça. Bem, pessoal, aqui a saída já finalizada, toda a parte do acabamento. E dessa forma também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixe seu comentário aí embaixo no vídeo e aquele joinha todo especial. E até a próxima aula. Tchau, tchau!